Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Bom, nós seguimos agora o nosso conteúdo em espanhol e hoje nós vamos ver colocação pronominal. Colocação pronominal nada mais é da posição em que o nosso pronome reflexivo fica. Quando nós aprendemos pronomes que estão junto com o verbo, pode ser o te, pode ser o me, pode ser o lo, são os pronomes reflexivos que dizem a questão em relação à pessoa. Por exemplo, se eu uso o pronome me, eu me refiro à primeira pessoa, yo me. Se eu uso o pronome te, eu estou dizendo a segunda pessoa. Se eu uso se, a terceira, se eu uso nos outros, se eu uso os outros, e se eu uso leis, a terceira, ou lê também a terceira pessoa do singular. Então, esses são os pronomes reflexivos que nós já conhecemos. Nós vamos saber como nós vamos utilizá-los em relação à oração. Bom, primeiro, os pronomes complementos, eles sempre se colocam antes dos verbos. Sempre, gente, sempre os pronomes virão antes dos verbos. Porém, vai ter uma exceção. Antes do verbo, vamos ver o exemplo. Siempre me ducho por la mañana. Esse me aqui está fazendo referência a quem? A mim. Eu sempre me ducho por la mañana, eu sempre tomo banho pela manhã, seria assim a tradução em português. Agora, se eu não tiver o verbo conjugado, eu tenho outras formas de usar esse pronome que vai vir depois do verbo, mas só nesses casos que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, se estiver o verbo no infinitivo, terminação AR, se eu tiver o verbo no gerúndio, NDO, ou se eu tiver o verbo no imperativo afirmativo, aí eu vou usar esse pronome complemento depois do verbo. Vamos para o exemplo? Eu tenho aqui, ó, a mim me gusta duchar-me. Ó, o verbo duchar está no infinitivo, terminação AR. Então, não é me duchar-me, é duchar-me, porque o verbo está no infinitivo. Aqui, me ducho, ele está conjugado no presente, por isso que o pronome reflexivo veio antes, o me. Mas aqui, como eu tenho ele no infinitivo, foi para depois do verbo. Outro caso, duchando-me por la mañana. Olha o verbo duchar, só que ele não está conjugado e nem ele está no infinitivo. Ele está no gerúndio, ó, NDO. Então, meu pronome reflexivo está depois do verbo, porque eu estou na forma do gerúndio. Duchando-me por la mañana todos os dias. Agora, se eu tivesse também no imperativo afirmativo, Maria, banate depressa, aqui eu tenho uma ordem. Verbos no imperativo são usados para ordem. Então, se eu tiver o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo afirmativo, a colocação do meu pronome vai vir depois. Se ele tiver conjugado em outros tempos, vai vir antes. A regra é sempre antes, com exceção dessas três formas. Bom, aqui eu coloquei sobre as perífrases que nós já estudamos, perífrases verbais de obrigação. São as que eu tenho, yo, deber que, tener que, e ai que é impessoal, foi questão da sua avaliação continuada. Se eu tenho a conjugação, yo, tu, ele, nós outros, vós outros, eu tenho uma perífrase verbal que obriga, que expressa obrigação e tem a pessoa, yo debo, tu debes, yo tengo, tu tienes. Agora, se eu tenho ai que, eu já tenho uma perífrase impersonal, não me diz qual é a pessoa. E no caso delas, das perífrases verbais, os pronomes podem se colocar antes ou depois de los verbos em. Se vier o verbo conjugado, você vai colocar antes. Se não vier, se vier infinitivo ou gerúndio, você vai colocar o pronome depois. O mesmo caso daqui. Olha o exemplo. Debo cambiar-me la roupa. Aqui a perífrase debo cambiar, verbo, mas só que aqui o meu verbo está no infinitivo. Então, vai para depois.
Agora aqui eu já mudei, ó, me devo cambiar de roupa. Aqui eu já conjuguei no presente, então eu trago o meu pronome para antes do verbo. Paco está buscando-lo. Aqui eu não tenho gerúndio, então o lo, que é o meu pronome, foi depois. Se eu trouxer o para antes do verbo, ó, Paco lo está buscando, porque eu trouxe para antes do verbo. Então, a colocação do pronome não é difícil, você só precisa observar quais são as formas verbais que os verbos estão e tendo sempre em mente que a regra geral, sempre a colocação do meu pronome estará antes do verbo, com exceção do infinitivo, do gerúndio e do imperativo afirmativo. Colocarei na plataforma o que está aqui, que nós vimos agora, com atividades e façamos o nosso roteiro de sempre. Vocês copiem no caderno e me deem ok. Queridos, um grande abraço, beijos, hasta a próxima classe.